Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos concentrar nossa atenção na exposição do texto de Atos, capítulo 20, versos de 17 a 38. Meus amados, nós estamos num momento, como igreja local, de processo de escolhas de pastor, de presbíteros e diáconos. Esses estão os três grupos de oficiais que trabalham na igreja. Pastores são presbíteros docentes, responsáveis pela instrução, pela pregação, pelo ensino, pelo discipulado, pelo aconselhamento, pela instrução da igreja na palavra de Deus. A igreja presbiteriana, ela tem um pastor efetivo eleito pela igreja, e se a igreja comportar e tiver necessidade, outros pastores auxiliares que são indicados pelo pastor efetivo da igreja. No regime presbiteriano, as igrejas, elas têm mandatos, tanto para pastores, quanto para presbíteros, quanto para diáconos. É um mandato de 5 anos. E a cada 5 anos a igreja, então, elege ou reelege os seus oficiais, pastores, presbíteros e diáconos. Esse mês de julho agora, no dia 16, de forma muito específica, vencem o mandato de 4 presbíteros e 5 diáconos. O conselho da igreja é composto por 10 presbíteros. Há 2 vagas que estão abertas, de um amado presbítero nosso que faleceu há 2 anos, e de um presbítero que foi transferido para o Rio de Janeiro, foi a trabalho. Então, nós temos 4 vagas vencendo de presbítero, e com mais 2 vagas abertas, e vamos então promover uma eleição para ocupar essas 6 vagas e compor o conselho de 10 presbíteros, que são aqueles que dão suporte e ajudam o pastor no cuidado pastoral da igreja. Os presbíteros, eles têm essa responsabilidade. Pastores são presbíteros docentes, e presbíteros eleitos pela igreja para ajudar os pastores docentes são presbíteros regentes. Eles ajudam na administração da igreja, na regência da igreja, na condução da igreja. Diáconos são oficiais responsáveis pelo serviço, pela assistência aos necessitados, pelo socorro àqueles que passam por aflições. Então, esse é o corpo da igreja, e eu gostaria de trazer essa mensagem no texto de Atos, capítulo 20, preparando a igreja, destacando qual as implicações do ministério pastoral que cabe aos presbíteros e pastores da igreja. Eu queria focar nesse texto hoje para nos ajudar, como igreja, a ter entendimento de como Deus nos orienta a escolher aqueles que vão conduzir a igreja, tá certo? Deus dá à igreja a responsabilidade de identificar as pessoas que têm vocação, chamado para aquela área de serviço, com os dons que Deus concede a essas pessoas. Aos presbíteros na área da palavra, de ensino, da instrução, aos diáconos na área de serviço. Então, atente comigo a leitura desse texto de Atos, capítulo 20, verso 17 ao verso 38, onde nós basearemos a exposição da palavra de Deus nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa,
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-os afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, muito obrigado por tua palavra que acabamos de ler. Te pedimos, ó Senhor Deus, a assistência do teu Espírito Santo, para que a possamos entender, compreender as suas lições, aplicar à nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, como igreja do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, a ter líderes que pastoreiem a igreja com humildade e com sabedoria. Dá a sabedoria e o discernimento necessário à tua igreja, Senhor Deus, na identificação e escolha desses homens que o Senhor tem separado para o serviço. Que o Senhor possa nos abençoar e colocar no nosso coração temor e tremor do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, das 27 cartas, ou dos 27 documentos que compõem o Novo Testamento, foi autor de pelo menos 13. Quase metade das cartas do Novo Testamento foi produzido por esse apóstolo Paulo, homem que foi separado por Deus e usado pelo Senhor para pregar o Evangelho ao mundo não judeu, ao mundo gentil, ao mundo romano. E esse homem, juntamente com outros pastores do qual ele formou, do qual ele treinou, do qual ele preparou, saíram pelo mundo afora, plantando igrejas em todas as regiões do Império Romano. E aqui o livro de Atos é o livro que narra essa expansão do cristianismo após a morte de Jesus, sua ressurreição e a ordem que ele deu aos discípulos. O livro de Atos cobre a história do Novo Testamento desde a morte de Cristo, aproximadamente o ano 33,
até o ano 64, quando o apóstolo Paulo é levado a Roma, por um apelo que ele fez de ser julgado por Roma, acusado pelos judeus lá na região de Jerusalém, de ter profanado o templo. Então ele apela para ser julgado ali por César e vai a Roma. E de lá, dessa viagem, ele então é preso a primeira vez, responde audiências, há uma fuga, que não é muito claro o texto bíblico, ele é preso segunda vez e então julgado, condenado e morto, degolado ali em Roma. Mas no meio do livro de Atos, o apóstolo Paulo, já depois da sua terceira viagem missionária, saiu com a equipe plantando igrejas na região da Baixo Galácia, né? Primeira viagem missionária. Segunda viagem missionária, ele expande-se para a região da Ásia Menor. O evangelho não é pregado ali, o Espírito Santo impede deles pregarem, eles passam a região da Grécia e Acaia e Macedônia e plantam ali várias igrejas, né? E depois disso, eles voltam, estão retornando aqui, o apóstolo Paulo, juntamente com uma oferta levantada pelas igrejas da Macedônia e da Acaia, para socorrer as igrejas de Jerusalém, da Palestina, de Israel, que passavam necessidade por causa de uma grande seca que se abateu sobre o mundo romano. E ele está com pressa, e ele não quer se demorar ali na Ásia, onde ele fez um ministério de 3 anos, plantando igreja em todas as regiões da Ásia, a partir de Éfeso, sua capital e sua cidade principal. Dali, Paulo, de uma cidade chamada Mileto, uma cidade portuária, litorânea, ele fica ali e manda chamar os presbíteros da cidade de Éfeso e tem uma reunião com eles. Esse é o contexto daqui. Mas antes de eu entrar com vocês nesse contexto, a gente vê a preocupação do apóstolo Paulo em todas essas 13 cartas que ele escreve, na formação de uma liderança que iria substituir os apóstolos após a morte deles. E esses líderes que vão sendo formados para assumir o papel e a liderança e o lugar dos apóstolos são chamados no Novo Testamento de presbíteros ou bispos, uma vez aqui, a outra ali. E nesse texto aqui de Atos capítulo 20, a gente vai ver que os presbíteros que ele manda chamar de Mileto, ele diz que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Então, essas 3 expressões que a gente ouve nos nossos dias aqui, bispos, presbíteros e pastores, acontecem aqui, são palavras dirigidas a esse mesmo grupo de pessoas que substituem os apóstolos e vão agora conduzir e liderar a igreja de Deus. A palavra presbítero significa ancião, experiente, né? Um homem que tem a responsabilidade de conduzir, né, um grupo de pessoas, uma coletividade. A palavra bispo significa aquele que, como ancião, tem a obrigação ou a preocupação de supervisionar o rebanho, o grupo de pessoas, de ter o cuidado de olhar com atenção para a vida das pessoas, protegendo-os e livrando-os do mal. E o trabalho dessa pessoa de supervisionar é com o cuidado de pastorear, de cuidar da vida das pessoas, né? De orientar as pessoas. Então, nós encontramos aqui nesse texto, e nós vamos explorar um pouco ele. Mas me volto ainda para Paulo, e a gente encontra Paulo, principalmente nas cartas pastorais, Paulo a Timóteo, a Tito, a Filemon, dando orientações a Timóteo, que estava em Éfeso, a Tito, que estava em Creta, para que eles pudessem instruir pessoas e constituir pessoas nessas posições de liderança, de presbíteros, para cuidar da igreja de Deus. Então a gente vê essa preocupação de Paulo, tanto na carta a Timóteo, nas cartas a Timóteo, como também na carta dele a Tito, para que haja líderes saudáveis, maduros, bem preparados, para que essas pessoas pudessem conduzir com saúde a igreja de Deus. E ele fala uma coisa nessa instrução que ele dá a Timóteo e a Tito, que se alguém da comunidade desperta como um líder,
e aspira ou deseja o episcopado, o pastoreio, a condução da obra, excelente obra ele almeja. Mas é importante e é necessário que essa pessoa seja irrepreensível, porque ele vai conduzir o rebanho de Deus. Era necessário que houvesse algumas características, porque haviam implicações para o exercício do cuidado pastoral. É sobre essas implicações que eu gostaria de me ater com vocês nesse momento, olhando para esse texto aqui, muito rico em detalhes das implicações para o ministério pastoral. Então, o texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 20, do verso 17 ao verso 38, registra essa passagem de Paulo pela Ásia Menor. Ele seguia para Jerusalém e, em seu pensamento, aquela seria a última vez que ele teria contato com os pastores, com os presbíteros, formados por ele mesmo durante os 3 anos que ele passou ali na Ásia Menor. Ele, não querendo se demorar na Ásia, evitou ir para Éfeso e ficou numa cidade próxima chamada Mileto, e de lá ele mandou chamar os presbíteros e teve uma conversa com eles, uma despedida, colocando algumas coisas para que essas pessoas pudessem assumir dali por diante a responsabilidade, visto que Paulo não mais os veria. E ele fala sobre as implicações do ministério pastoral que cabe aos presbíteros e pastores de uma igreja local. O verso 28 é a alma do texto. Quando ele diz, quando ele aconselha, quando ele exorta aqueles homens: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É pesado o texto, não é? Veja que responsabilidade. Paulo está sentando aqui com os pastores, com os presbíteros da igreja da Ásia, não é? E diz para ele: vocês precisam atentar ou ter cuidado com a vida de vocês. E vocês precisam atentar e ter cuidado para com a igreja de Deus, né? Para com o rebanho que o Senhor colocou sobre vocês, ou sobre vocês. Vocês foram constituídos bispos, supervisores, aqueles que vigiam pelo bem-estar do rebanho contra os inimigos predadores. A ideia aqui é essa. O apóstolo Paulo, junto como Jesus muitas vezes fez, vai buscar na vida simples, na vida comum daquela época, imagens e figuras para que eles entendam bem. Da mesma forma que um pastor de ovelhas, que leva ovelhas para uma pastagem e fica ali em cima de uma pedra ou de um lugar elevado, observando as ovelhas, observando lá do alto se vem de longe algum lobo, algum predador para atacar o rebanho, e ele então tem a responsabilidade de vigiar e de cuidar e de zelar para que mal nenhum aconteça às ovelhas. E Paulo usa essa figura, né, dizendo que vocês precisam atentar ou vigiar a vida de vocês, em primeiro lugar, e vigiar a vida do rebanho que Deus lhes confiou, constituindo vocês como bispos, para que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Então, da mesma forma que um pastor de ovelha cuida das ovelhas, arruma pastagem, arruma águas frescas, arruma um lugar seguro para que elas possam ficar ali, né, se alimentando, da mesma forma vocês em relação à igreja de Deus. Vocês foram constituídos bispos para pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. E a lembrança aqui de Paulo, ele pesa essa responsabilidade. Rebanho esse, ovelhas essa, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele deu a vida dele por esse rebanho que agora ele confiou a vocês. Por isso, cuidem, zelem, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Então, a alma desse texto é esse versículo 28 aqui, que traz um peso sobre aqueles que são chamados para pastorear a igreja de Deus.
para cuidar do rebanho de Deus, daqueles que são separados por Deus para o ministério pastoral, e aqui se inclui presbíteros. Presbíteros são pastores que ajudam os pastores a cuidar do rebanho de Deus. Não há no Novo Testamento uma distinção aqui, ou dizendo assim, não, pastores são aqueles que vão pregar a palavra e presbíteros são aqueles que vão administrar a igreja. Não é isso, não. A não ser um texto de Paulo a Timóteo, que ele não está separando grupos, ele está dizendo que há presbíteros que se superam ou que se debruçam, né, na palavra e no ensino, né? E há outros presbíteros que se debruçam na condução do rebanho, na liderança do rebanho. Ele só faz essa divisão ali para dizer que aqueles que lhe ensinam a palavra devem ser merecedores de dobrados honorários, ou honras, ou cuidados, porque dedicam-se exclusivamente a isso. E o regime reformado ou presbiteriano toma isso como um princípio para dizer que presbíteros são pastores, alguns que têm a maior responsabilidade com a docência, e esses vão para um seminário, fazem cursos de preparação para poder serem pregadores da palavra, mestres no ensino, né? E eles devem dedicar-se exclusivamente a isso. E há outros que são presbíteros que pastoreiam juntamente com os pastores, mas eles são regentes, né? Eles ajudam na condução e na liderança da igreja, né? Pronto, então eu queria que nós pudéssemos olhar para o texto e tirar algumas lições do que seriam essas implicações para o ministério de um presbítero, de um pastor da igreja, né? Em primeiro lugar, a gente olha para o texto do verso 18 ao verso 21 e percebe que ser um líder da igreja implica num desafio de exemplo pessoal. O apóstolo Paulo se coloca para estimular os presbíteros a também perceberem que quando a gente assume essa função e esse papel na igreja, a gente deve chamar para a gente uma responsabilidade de um desafio de exemplo de vida, né? Vejam o que diz o verso 18 ao verso 21 desse texto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes. E aí o discurso de Paulo é que vai chamar a atenção para esse desafio do exemplo pessoal, onde o apóstolo Paulo se coloca aqui como exemplo para eles, dizendo o seguinte: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então, vocês sabem como eu me conduzi, e é assim que vocês têm que se conduzir diante da igreja. Como foi que o apóstolo Paulo se conduziu e chama a atenção para o seu exemplo pessoal, para aqueles a quem ele treinou e colocou como líderes da igreja? Paulo diz: eu servi e eu instruí. Duas coisas que ele diz aqui. E ele diz assim, a partir do versículo 19: vocês sabem como foi que eu me conduzi entre vós, servindo ao Senhor, né? Servindo ao Senhor, e ele diz que eu servia ao Senhor com humildade, eu servia ao Senhor em lágrimas ou em sofrimento, e eu servia ao Senhor apesar das perseguições que me sobrevieram. Então, o apóstolo Paulo aponta, em primeiro lugar, que o trabalho de um pastor, de um presbítero, é servir a igreja, né? Isso é muito importante que nós entendamos, porque muitas vezes uma função ou uma posição de liderança pode fazer com que a pessoa se sinta mais importante que as outras pessoas. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta aos presbíteros, ele faz um apelo aos presbíteros, dizendo a ele que, olha, eu rogo a vocês, eu presbítero como vocês, que pastoreai a igreja de Deus, não por obrigação, mas voluntariamente. Que pastoreai a igreja de Deus, não por sorte da ganância, mas de forma voluntária. Que vocês pastoreiem a igreja de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelo do rebanho.
Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo traz em mente quando pensa na função dele, no papel dele, como alguém que foi separado por Deus para levar o evangelho ao mundo daquela época, é que a primeira palavra que vem na mente de Paulo é servir. Eu fui levantado por Deus para servir a igreja do Senhor, para servir aos propósitos do meu Deus. Então, toda pessoa que exerce a função de pastoreio, né, ou de cuidado do rebanho, de presbítero, ele não é necessariamente alguém que deve ser destacado na igreja, ou ele não tem que pensar nisso, né, como uma função privilegiada, o que empreste para ele um status, mas como alguém que foi levantado por Deus para servir. É assim que o apóstolo Paulo fala à igreja em relação a Cristo Jesus, dizendo que a gente deve ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo Ele Deus, não reivindicou esse direito, antes a si mesmo se humilhou e assumiu a forma de servo, com o intuito de servir ao homem pecador, dando a sua vida para resgate desses homens. Então, da mesma forma, nós, aqueles que fomos levantados por Deus, temos que ter consciência que devemos servir ao Senhor com humildade, e esse serviço do Senhor vai ser com lágrimas, com sofrimento, e esse serviço do Senhor vai ser também debaixo de perseguições. E nenhuma dessas coisas deveria nos afastar de querer ser útil e servir a igreja de Deus. A segunda coisa que Paulo traz em mente com relação a esse desafio do exemplo pessoal, de chamar a atenção para o testemunho dele diante da igreja, dizendo: vocês mesmos sabem como foi que eu me conduzi entre vocês desde o primeiro dia que eu entrei aqui no meio de vocês, né? Com a consciência de servir ao meu Senhor. E também, versículo 20 e 21, ele diz: eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, então, chama atenção para essa segunda implicação de responsabilidade, onde nós precisamos ser exemplo no serviço e exemplo na instrução da palavra. Eu instruí vocês, eu servi ao Senhor, eu instruí vocês pregando tudo o que é proveitoso, né? Ele diz isso no verso 19, no verso 20: jamais deixando de vos anunciar, de vos proclamar coisa alguma proveitosa. Então, tudo o que eu ensinei a vocês, ensinei da palavra de Deus, por isso é proveitoso. É uma função de profeta. O presbítero, o pastor, é um profeta, ele fala da parte de Deus ao povo. Ele prega, ele manifesta, ele anuncia, ele proclama a vontade de Deus ao povo. Preguei tudo o que é proveitoso, ensinei de forma coletiva e individual. E aqui a gente vê a implicação da função de um pastor, de um presbítero: ensinar a palavra de Deus, tanto de forma coletiva, quanto de forma individual. Diz o verso 20 ainda, né? Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e de casa em casa, né? Fiz de forma pública e coletiva, fiz de forma individual e particular, de casa em casa. E também, e aqui o trabalho do mestre, né? O profeta e o mestre. E também o trabalho de um evangelista. Ele diz que eu testemunhei, eu testifiquei a todos, judeus e gentios, o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus. Esse é o trabalho do evangelista, levar as pessoas a arrependimento e a fé em Cristo Jesus, né? Então, o trabalho, a implicação do ministério pastoral na vida de um líder, de um pastor, de um presbítero, é, através do serviço e do ensino, ser exemplo e estímulo para a igreja, para os demais cristãos.
É isso que é a primeira coisa que nós percebemos aqui nesse desafio do exemplo de Paulo àqueles homens, para que eles possam seguir o seu exemplo, servindo a Deus com humildade e sofrimento e apesar das perseguições, instruindo a igreja, né, em tudo que é proveitoso, ensinando coletivo e particularmente, e testemunhando a todos o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, ou como uma segunda implicação, além desse desafio do exemplo pessoal que o líder deve dar à comunidade, a gente percebe também a prioridade da vocação até mesmo sobre a vida, né? Presbíteros, se alguém almeja o episcopado, almeja algo excelente, mas é necessário que você tenha isso como dedicação de vida, ou como prioridade de sua vida. Veja a consciência de Paulo, quando chama a atenção dos presbíteros lá de Éfeso, no verso 22 ao verso 24, ele diz: "E agora, constrangido em meu espírito, vou até Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus." E aqui vai essa necessidade de consciência de prioridade na vocação. Nós dissemos que o presbiterato é uma vocação, a qual Deus chama determinadas pessoas para cuidar da sua igreja. Como nós vimos aqui no verso 28, igreja essa que ele comprou com o seu próprio sangue e agora ele está confiando o cuidado dela a vocês. Então, almejar o presbiterato, o pastoreio, o episcopado, como a Bíblia diz, é algo excelente. Mas é algo que eu tenho que fazer com essa consciência de que é uma vocação. Não é um cargo a assumir na igreja. Não é uma função que vai me emprestar respeito e status. É uma vocação de vida, da qual eu preciso ter como prioridade da minha vida. O apóstolo manifesta isso quando propõe para os seus ouvintes presbíteros o que ele espera. Primeiro, no verso 22, ele entrega a sua vida a essa vocação. "E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Mas eu entrego a minha vida nas mãos de Deus." É isso que ele está dizendo. Eu estou aqui constrangido pelo amor de Cristo, não é constrangido porque eu estou obrigado, não. Entregando a minha vida, não sabendo o que vai me acontecer. É a entrega de vida à obra de Deus. No verso 23, ele diz que o ministério, o cuidado da igreja, pressupõe responsabilidades e consciência de dificuldades. Estava lendo um texto hoje do Dr. Shedd. Dr. Shedd é um homem incrível, foi um homem santo de Deus que passou por essa terra aqui. E ele fala uma coisa tão bonita acerca do que é o ministério pastoral. E a gente olha para o testemunho de um homem desse e fica dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome pela vida de uma pessoa assim, não é, que pôde entregar a sua vida ao ministério e ser exemplo para outros pastores também, para nos estimular a viver a nossa vida para o Senhor e para o teu inteiro agrado. Ele diz que o ministério pastoral é um ministério de triunfo, mas triunfo não quer dizer falta de lutas. Ele chama o exemplo dos soldados romanos quando chegavam da guerra. Alguns chegavam cegos de um olho, sem braço, amputado de uma perna, mas ao chegar ali, eles eram recebidos em triunfo.
E ele diz que a marca do ministério pastoral não vai não deixar de ter marcas, sofrimentos, frustrações, tristezas, lamentos. Mas vai ser triunfante, porque vamos chegar diante do nosso Deus e receber dele a inacessível coroa da glória. Então, no cuidado da igreja de Deus, Paulo diz: eu sei que me esperam dificuldades. Ele diz no verso 23, no verso 22 e 23, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, que servir à igreja e ao ministério tem suas dificuldades, tem suas lutas. Por isso a necessidade de ter isso como prioridade, apesar da vida, ou acima da vida. E o verso 24, ele diz isso, que o ministério deve ser a minha prioridade. Ele diz: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, a minha vocação, e que eu complete o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, essa é a minha prioridade, essa é a minha vocação, essa é a minha paixão, diz Paulo. Se eu vou passar por dificuldades, por provações e por tribulações, eu tenho certeza disso, porque o Espírito Santo me assevera que de cidade em cidade me esperam isso. Jesus afirmou para os seus discípulos: se o mundo vos odeia, não fique surpreendido com isso, me odiou também. Se eles perseguiram a mim, que sou o Senhor, perseguirão a vocês também. Mas vocês serão recebidos em triunfo. A terceira coisa que o texto nos chama a atenção como implicação é que o presbítero, o pastor, precisa ter foco, cuidados e responsabilidade no trabalho que lhe é confiado. Porque o que Deus o chama a fazer e que ele não pode perder o foco disso, verso 25 ao verso 31, o texto aqui nos aponta isso, é que ele diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, afirma ele, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de vocês. Por que eu estou limpo do sangue de vocês? E esse era o foco dele: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O trabalho dos pastores da igreja, e aqui eu me refiro aos pastores e aos presbíteros, é exatamente esse aqui: anunciar ao povo de Deus todo o desígnio de Deus, pregar ao povo de Deus toda a palavra de Deus, todas as verdades da palavra de Deus, fazer conhecida a vontade de Deus ao povo. Crentes maduros são crentes que são instruídos nas verdades da palavra de Deus. O foco do trabalho pastoral é pregar toda a vontade de Deus para o povo, é anunciar todo o desígnio de Deus. E aí ele reforça o cuidado, ou fala desse cuidado: foco, pregue toda a palavra. Cuidado, e ele volta aqui para a vida. Ele diz: atendei por vós. Ou seja, tenham cuidado da vida de vocês. Porque apesar de termos sido separados para o ministério de ensino, de condução, de pastoreio do rebanho, não se esqueça que você é um pecador. Não se esqueça que você carrega a natureza corrompida e pecaminosa, tanto quanto os demais crentes. Então, cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide dessa natureza caída e pecaminosa que há em você. Não relaxe, não descuide, para que você não venha a ser tropeço para os demais. Então tenha cuidado da sua vida, para então ter cuidado da igreja de Deus, né? Cuidado de sua própria vida, verso 28, e cuidado da vida da igreja. Atendei por vós
e atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. E aqui a gente vê o peso da responsabilidade. Qual é a diferença de uma pessoa que é chamada para essa função de pastoreio e uma pessoa que não é chamada para essa função de pastoreio? Uma pessoa que não é chamada para essa função de pastoreio, ela tem que ter cuidado da sua própria vida. Ela não é responsável pela vida do rebanho. No máximo, se eu sou um homem e me caso, eu sou responsável pela minha vida, a vida da minha esposa e filhos. Sou pastor deles. No caso, se a mulher é uma mãe, ela é responsável pela instrução e cuidado da vida dos filhos, pelo apoio e suporte ao marido. Não é? Mas o pastor, ele cuida da vida dele, ele deve atentar para o coração dele, pastorear o seu próprio coração e pastorear todo o rebanho de Deus, a qual o Senhor lhe confiou. Fazer conhecida a vontade de Deus, cuidar de sua própria vida, cuidar da igreja que lhe foi confiada. E aqui vem uma advertência, do verso 29 ao verso 31. E a advertência é exatamente essa. Eu sei, diz Paulo, que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E aí você lembra que Paulo está trazendo à memória a ideia de um pastoreio, né? O Senhor atente pela sua vida e pela vida do rebanho, o qual o Senhor lhe constituiu bispos, para que você possa olhar por sobre o rebanho e pastorear o rebanho. E ele vai dizer aqui agora, que eu sei que depois da minha partida, penetrarão no rebanho lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E aqui Paulo traz no versículo 30 uma verdade mais dura e perigosa ainda, que ele diz, e que dentre vós mesmos, dentre vós os presbíteros, dentre vós os pastores, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E veja, isso não é algo tão distante, porque eu me lembro que o apóstolo João, quando escreveu as suas 3 cartas, né, ele escreveu a primeira carta como um exame geral de avaliação espiritual da vida de todo crente. Se você ler a primeira carta de João, você tem que ler com o coração tremendo, e é uma prova de vestibular espiritual, onde geralmente a gente é muito reprovado ali, né? A segunda carta de João, João escreve à igreja, para que a igreja tenha a responsabilidade e o cuidado para observar os líderes que são saudáveis, porque tem líderes que não são. E a terceira carta de João, João é objetivo, ele escreve para um dos líderes da igreja, Gaio, chamando a atenção de Gaio para tomar posição pela verdade, contra um outro líder que ele dá nome, que estava fazendo mal à igreja, um homem chamado Diótrefes. E dizendo, Gaio, olha para a vida de um outro homem, que é um exemplo positivo, Demétrios. Siga o que Demétrio faz, porque Demétrio é um homem correto. Reprove o que Diótrefes faz, mas tome posição por amor à igreja. A terceira carta de João é uma carta contundente assim, que ele, como pai espiritual daquela igreja, daqueles homens, ele diz, olha, Diótrefes se perdeu e deixou que a posição enchesse ele, e que ele buscasse a primazia e o primeiro lugar. Ele perdeu de vista o serviço e se envaideceu na função, e tem sido um mau exemplo para o rebanho. Veja o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, eu temo que depois da minha partida penetrarão entre vocês mesmos lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Que dentre vocês mesmos, Paulo é muito enfático aqui aos presbíteros de Éfeso, se levantarão homens, diz ele lá no verso 30, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Veja, a nossa função
como pastores, como presbíteros, como igreja em geral, é fazer discípulos para Cristo e não para a gente. E esses homens aqui, Paulo está dizendo, por causa da vaidade, da perversão, eles estão fazendo pessoas serem seus seguidores, discípulos de si mesmos, e não de Cristo. Então, por isso que eu preciso atentar para o meu coração, para que eu não me encha de vaidade. Por isso que eu preciso entender que antes da instrução, a minha responsabilidade, né, é servir, é não perder de vista isso, servir a Cristo e servir a igreja de Cristo, servir aos meus irmãos, e não ser servido deles para as minhas vaidades pessoais e particulares. Essa é a ênfase que ele dá, cuidado, 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 e aqui ele adverte, para que os presbíteros, os pastores, se advirtam mutuamente, se perceber que alguém está se desviando desses princípios, para ganhar a pessoa, antes que a pessoa se estrague, se perca e perca todo o rebanho. Verso 31, ele deixa isso claro: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. É como se Paulo, na formação desses pastores, porque ele é um formador de pastores, né? Ele é um formador de presbíteros, ele preparou pessoas para isso. Ele diz: olha, quando eu estava treinando vocês, instruindo vocês, preparando vocês para liderar a igreja de Deus, eu cessei, eu orei por vocês, eu admoestei vocês com lágrimas a cada um de vocês. Não se deixe tomar pela vaidade. Não é? Nós somos servos de Cristo Jesus. Servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, apesar de perseguições. Não é? É isso que Pedro está dizendo aos presbíteros lá da igreja, não é? Não, pastoreia a igreja de Deus não como dominadores do rebanho, mas como exemplo, como modelo do rebanho. E por fim, a gente vê a implicação da necessidade da oração no ministério. Paulo fecha esse discurso, essa fala, essa reunião, orando. Do verso 32 ao verso 38, nós vemos aqui, ele diz: agora, pois, ou seja, concluindo a minha fala com vocês, a minha advertência com vocês, eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, eu oro por vocês, eu entrego vocês a Deus, eu encomendo a vida de vocês a Deus. Paulo se coloca como exemplo, dizendo para eles: olha, não percam foco, vocês têm 2 responsabilidades claras no exemplo com as pessoas. Vocês precisam ser servos bons, que sofrem, que aguentam o sofrimento, para que as pessoas vejam isso em vocês. E vocês têm que ser pessoas exemplos na instrução, pregar tudo o que é proveitoso, ensinar de forma coletiva e pessoal, testemunhar tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus. Vocês precisam entender que a vocação que Deus lhe deu precisa ser prioridade na sua vida. Você tem que fazer a obra do Senhor com zelo, entregar a sua vida à obra, consciência de que isso impõe dificuldades e que o ministério precisa ser tua prioridade. Tenha foco em ensinar a vontade de Deus, cuide da sua vida, cuide da vida da igreja, e se aconselhem, se admoestem mutuamente, se vocês veem que alguns de vocês estão se desviando desses propósitos. E eu quero encomendar a vida de vocês a Deus. Eu entrego a vida de vocês a Deus, para que o Senhor cuide do coração de vocês. Cuidado com o coração, é isso que Paulo está dizendo aqui, finalizando. Cuidado com a cobiça. Ele diz no verso 32, no verso 33, de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes.
Cuida do coração. Não deixa que teu coração seja cobiçoso da riqueza ou da prosperidade alheia. Seja uma pessoa que tem contentamento, seja grato a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Em outra feita, numa carta pastoral, Paulo diz a Timóteo que o amor, falando para os líderes, que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ao contrário, trabalhe de forma honesta, dedicada. Ele diz no verso 33, ou no verso 34, desculpem, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, em muitas situações, Paulo não tinha o sustento necessário para dedicar-se exclusivamente à obra, e teve que lançar mão de uma profissão que ele tinha, fazedor de tendas, para poder obter recursos, para manter a vida dele e manter a vida daqueles que estavam com ele. Então, trabalhe de forma honesta. Também ele fala da generosidade, no verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que mais bem-aventurado é dar que receber. Não é? Aprenda a generosidade. Então, cuidado com o coração, cuidado com a cobiça, trabalhe de forma honesta, seja generoso. E, terminando, ele estimula aqui a oração. E que o maior estímulo a uma vida de oração é a própria oração. E nós tivemos aqui examinando alguns candidatos que foram indicados pela igreja nessa última sexta-feira. É interessante que duas das pessoas que foram examinadas ali citaram que têm crescido na sua vida espiritual ou na vida de oração, ou pelo menos têm mirado em alguns de nós ali, porque observa que a pessoa tem uma vida dedicada a Deus de oração, e ele se sente constrangido e estimulado a também buscar uma vida semelhante, como alguém que foi lembrado pela igreja para ser responsável pela condução e pastoreio da igreja. E Paulo enfatiza aqui no final, exatamente no final. Não adianta nada eu dizer isso a vocês, das implicações que cabem ao pastor, ao presbítero, da prioridade da vocação, do foco, do cuidado, da responsabilidade, sem que eu encomende a vida de vocês a Deus em oração. E ele termina aqui no verso 36 ao verso 38, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, ele encerra aquele momento com a oração, e é o maior estímulo, de fato, a própria oração é uma vida de oração. Então, eles olham para o apóstolo Paulo e se encantam com isso, se alegram com isso. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando-os afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio, e ali se despediram de Paulo. É uma passagem bonita, de um final poético, um belo quadro aqui, de um homem que passou 3 anos numa região da Ásia, plantando a igreja, formou outros líderes, e agora tinha consciência de que ele iria a Jerusalém, não sabendo o que lá iria acontecer, senão que lhe esperava cadeias e tribulações. E a convicção de Paulo é que Paulo não viria mais o rosto daqueles irmãos. Então, eu queria me despedir de vocês, protestando a vocês que eu estou limpo do sangue de todos vocês, que agora é com vocês a responsabilidade de conduzir o rebanho. Eu orei, admoestei a vocês noite e dia enquanto estive com vocês aqui. Tenho consciência, como o Senhor mesmo falou, que futuramente entrarão líderes que terão o seu ventre como vaidade e não estão preocupados com a igreja de Deus. Então, cuidem, se admoestem para que isso não aconteça entre vocês mesmos,
para que vocês possam pastorear e cuidar da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, eu queria trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Eu queria falar aos presbíteros da igreja, aos pastores, juntamente comigo. Nós não somos aptos para isso. Nós não somos honestos se nós olharmos no espelho e achar que não há o que consertar na nossa vida. Nós precisamos chegar diante de Deus com humildade de coração e dizer: Senhor, tenha compaixão e misericórdia de mim e me dê graça, para eu cuidar da minha própria vida, para então cuidar da igreja de Deus. Não deixe que por algum instante eu seja tomado por algum tipo de vaidade no meu coração. Me mantenha a consciência de que eu fui chamado para servir e não para ser servido. Me dê consciência em saber que eu não posso esperar das pessoas recompensa ou aplauso. Que até no serviço a gente vai sofrer incompreensões. Que a gente vai passar pelo ministério não sem marcas, nós vamos levar marcas na nossa vida. Mas sabendo que vamos receber do nosso Senhor e Deus a aprovação, e isso nos é suficiente. É ter essa consciência. Eu queria dirigir a palavra àqueles que foram indicados e que estão se dispondo a essa função. Que uma palavra como essa não te sirva de desânimo, mas de estímulo, porque se Deus te tem chamado, Ele vai te dar a graça necessária. Deus não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita quem Ele chama. Então descansa nessa verdade. Coloca a tua vida diante de Deus. E diga: Senhor, está aqui a minha vida. Se o Senhor quiser me chamar então para isso, estou pronto. Pronto para obedecer. E Deus vai te dar a condição para que você possa desenvolver a função, se assim Ele lhe chamar para isso. E queria aplicar à igreja. A igreja é a grande responsável pela escolha de seus líderes. Quando a igreja em Jerusalém estava inquieta, porque estava vendo que havia preconceitos ou injustiça na distribuição de alimentos lá em Atos capítulo 6, elas chegaram diante dos apóstolos e reclamaram, e pediram que eles assumissem essa função. E eles disseram: não é razoável a gente abandonar a palavra e a oração para servir as mesas. E a solução deles foi: vocês vão resolver isso. A gente vai instruir vocês, mas vocês vão resolver isso. Escolham entre vocês mesmos pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos desse serviço. Então, era a igreja quem iria assumir a responsabilidade de discernir as pessoas que mostravam aquelas características que Deus havia separado para essa função. Então, a igreja tem que fazer isso com muita oração, com muita responsabilidade, com muito senso, para não colocar sobre uma pessoa alguma coisa que ela não tem condições de carregar. Então, que a gente ore a Deus por isso, que a gente se coloque diante de Deus, que a gente jejue a Deus por isso, para que o Senhor levante ou nos dê o discernimento das pessoas que Ele tem separado para essa função na igreja. E que assim a graça de Deus possa ser sobre nossa vida e que a nossa igreja possa ter uma liderança saudável, presbíteros que pastoreiem a igreja, diáconos que sirvam a igreja e que cuidem da igreja. E Deus assim nos abençoará, certamente. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dEle aqui em oração nesse momento agora. Antes de orarmos, eu queria até esclarecer para a igreja aqui uma coisa que eu acho importante nesse momento, já que a gente tocou nesse assunto. A nossa assembleia, que vai acontecer no dia 11 de julho, ela não vai acontecer como normalmente acontecia, porque a gente vive um momento de instabilidade. A gente precisa ter presente, para eleger essas pessoas, 1/3 dos membros residentes na sede,
E a gente está saindo de um momento de proibições e restrições. A gente não sabe se vai ter esse número presencialmente. E nem se pode tê-lo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma eleição diferente, né? Uma assembleia diferente. Não vai estar reunida aqui presencialmente por um período de 1 hora e meia. Ela vai funcionar de 8 da manhã até as 5 da tarde. E você vai passar aqui na igreja. Se você vier para o culto no domingo de manhã, a partir das 8 horas, vai ter uma mesa lá embaixo, com a relação dos membros da igreja em plena comunhão. Você vai lá, assina o seu nome, coloca seu RG, porque é preciso que o cartório requer e exige isso, né, de uma assembleia que elege pastor, principalmente porque vai ter eleição de pastor, porque o pastor representa a igreja, tem que ser tudo isso em cartório, registrado em cartório, e tem que ter o registro de todas as pessoas que participaram da eleição com identificação, né? Ou RG ou CPF, né? Então, coloca pelo menos o teu RG ali, assina, e você então vai votar em pastor, presbíteros e diáconos. E aí você pode ir para casa ou então vir para o culto. Isso vai estar aberto durante todo o dia, até as 5 horas da tarde. E à noite, no culto da noite, a gente então dá o resultado, né, da eleição para a igreja, tá bom? Então orem por isso, coloquem diante de Deus, para que o Senhor possa separar as pessoas e a igreja possa discernir essas pessoas para conduzir a igreja nesses próximos 5 anos aqui, esses 6 presbíteros, esses 5 diáconos e o pastor da igreja. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dele nesse momento agora. Também, logo após, a gente vai cantar um hino ao Senhor e ser despedido com a bênção apostólica. Vamos orar. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Deus que nos instrui e que nos chama a atenção de como devemos lidar com a Tua igreja. Obrigado, porque nós somos um rebanho que o Senhor resgatou com o Teu próprio sangue, comprando a nossa vida da morte e da condenação para uma vida nova, em família, que é a Tua igreja, a família de Deus. Obrigado porque nós podemos fazer parte, Senhor Deus, dessa família. E obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas para cuidar da vida da igreja, para pastorear a igreja, para instruir a igreja, para ensinar à igreja toda a vontade de Deus revelada em Sua palavra. Dá, Senhor Deus, a esses líderes pastores o senso de serviço, o senso de responsabilidade em instruir a igreja na palavra, o senso, Senhor Deus, de cuidar do próprio coração, para poder então cuidar do coração dos irmãos e da igreja de Deus. Livra-nos, ó Senhor Deus, do mal, poupa-nos, ó Senhor Deus, dos desvios teológicos, nos mantém apegado à Tua palavra, à verdade da Tua palavra, Senhor. Guarda a nossa família, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, para que não venhamos de alguma forma envergonhar o Teu nome, Senhor. Nós oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, confiados em Jesus, o supremo pastor da igreja. A Ele rendemos toda a honra, toda a glória e louvor, Senhor. Amém, Pai amado. Amém.